Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube, com a transmissão também no Facebook. Meu nome é Eduardo, é uma alegria estar com vocês para nós juntos meditarmos no Reino dos Céus, na Palavra de Deus e meditarmos então na nossa série do livro do Peregrino. Eu tenho esse livro indicado também lá no canal Refletindo a Mente de Cristo. Se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Eu faço um review sobre esse livro. E John Bunyan foi um escritor puritano inglês. Ele era batista, não conformista, e foi um homem que no seu tempo Deus usou para escrever muitos escritos edificantes para a igreja. Dentre eles, então, esse clássico que é o livro do Peregrino, do qual, então, o Senhor me dirigiu a fazer uma série sobre esse livro. Estamos no capítulo 9, chegando, então, no último capítulo, praticamente no final da série, e já estamos acabando, então, essa série. E eu sou grato a Deus pela sua vida, que você tem estado comigo, acompanhado essa série, você que tem estado assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, comentando. Sou grato a Deus pela sua vida. Aqui nós tiramos muitas lições para nós nos nossos dias e aplicamos também para nosso viver diário, o nosso cristianismo. Não somente, então, um cristão ele deve ler somente a Bíblia. A Bíblia é o principal livro que o cristão deve ler. Mas o cristão também deve se rodear de bons livros, e em bons livros existem pessoas ali falando e ministrando a palavra de Deus também. Desde que sejam livros que apontem para as doutrinas bíblicas, livros que sejam inspirados, tendo referência e base sempre nas Escrituras, esses livros trarão sim uma edificação para a vida do salvo, e são importantes. Você está então nesses livros dialogando com os autores. Não é como no nosso tempo nós temos visto a inteligência artificial tomando conta de muitas situações. Até mesmo hoje a inteligência artificial está escrevendo livros, mas você não está dialogando com a inteligência artificial, com a pessoa em si. Não sabemos ao certo o que está dialogando conosco através de uma inteligência artificial que nos sugere imagens, nos sugerem mensagens de texto e resumos. Mas quando nós estamos lendo um livro, nós estamos dialogando com uma pessoa. Um livro que foi escrito por alguém é um diálogo com a pessoa. E coisa boa nós dialogarmos com homens de Deus que deixaram ensinamentos preciosos para a igreja. Isso é muito importante para a edificação da nossa fé no nosso tempo, porque no nosso tempo nós temos aí situações que são as mesmas, só mudou realmente o ano, o dia, a data, mas as situações, as lutas, como diz o autor em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Muda somente os séculos realmente. Agora, o ser humano é o mesmo. As lutas, as provas são as mesmas. E a igreja, enquanto ela estiver aqui na terra, enquanto o Senhor assim não vier para o grande dia do juízo final, ela passa então por várias situações, por vários momentos que exigem sim que a pessoa esteja sempre firmada e olhando para o Senhor Jesus. Então, desde já eu peço que você vá lá no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube. Curta então esse canal, se inscreva e assim você estará apoiando, incentivando e tornando esse canal relevante para que mais pessoas escutem a palavra de Deus. E você que tem alguma dúvida a respeito, eu quero que você, ao escutar as mensagens que estão ali, compare com a palavra de Deus, se são mensagens centradas na Bíblia ou se são mensagens que não são centradas na Bíblia, para que você tire as dúvidas. Porque
Às vezes a pessoa pode pensar alguma coisa, né, que não seja relevante. Então é bom você ter então isso em mente. A centralidade das Escrituras, ela está presente na mensagem? É isso que importa para seu crescimento e elevo espiritual. E ali, pela graça, não por meus méritos, porque não tenho, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, naquilo que o Senhor tem me dirigido, eu procuro colocar então conteúdo cristão, bíblico, para a vossa edificação espiritual. Então, amados, estamos no capítulo 9, onde agora cristão esperançoso vão continuar a sua jornada rumo aos portões celestiais. Simboliza então já os últimos momentos, os últimos dias, anos de vida do salvo. Não necessariamente pela idade, mas sim está chegando o momento do Senhor levar os seus. E eles têm diálogos ali no capítulo 9 muito edificantes. E agora eles vão falar então sobre o Senhor temporário. Quem é o Senhor temporário e da onde ele veio? E eles vão desenvolver então argumentos escriturísticos com respeito a esse personagem. Então, esperançoso ele fala: sei como é agir assim, pois costumava agir dessa maneira. Eles estavam falando anteriormente sobre o Senhor ignorância. Cristão, bem, deixemos então nosso vizinho ignorância sozinho por agora e encontremos outra questão importante para discutir. Esperançoso, concordo totalmente. Então comece. E falando sobre exposição bíblica, nós vivemos num tempo de modismos, amados e queridos. Mas o modismo ele passa. Agora, tudo que é centralizado nas Escrituras não passa. Então, isso é o principal. Pregadores passam. Agora, aquilo que foi centralizado nas Escrituras, com fundamento bíblico, permanece, porque é a palavra de Deus. E Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o importante é que você tenha isso em mente. Se você estiver fundamentado em Cristo e na sua palavra, você está com os pés firmados na rocha. Agora, se você vive buscando modismos, novidades, revelações e vários tipos de pregadores, contadores de história, tome cuidado. Nada disso tem base bíblica. Nada disso tem fundamento bíblico. Se firme na palavra, se firme nos fundamentos e princípios doutrinários que apontam para a palavra, e você realmente estará certo da sua fé e da sua vida com Deus. Tome cuidado, porque nesses últimos dias a apostasia é grande, as heresias são variadas e as igrejas não têm olhado para as Escrituras. Infelizmente, em sua maioria, as igrejas elas não olham para princípios bíblicos, para uma confissão bíblica de fé, não se fundamentam teologicamente, e por isso então as pessoas vivem buscando novidades que as levam sempre ao fracasso na jornada, e essa busca de novidades levará por fim a pessoa a cair, né? Mas se verdadeiramente a pessoa foi chamada por Cristo, Cristo a tirará dessa situação e firmará os seus pés na rocha que é Ele. A mensagem também, a pregação hoje, que não é fundamentada em Cristo, que não aponta para Cristo, tome cuidado com esse tipo de mensagem. Tome cuidado com esse tipo de pregação, porque isso levará você também a distanciamento da fé, distanciamento da certeza da salvação, distanciamento de Cristo e da sua palavra. Tem pregadores que iniciam a sua mensagem e terminam sem falar sobre Cristo, sobre o Evangelho. Tem pregadores que contam somente uma história e emocionam o público e fica assim mesmo, mas ninguém entende nada. Afinal, eles falam só sobre leis, sobre usos, sobre costumes e não falam sobre nenhuma doutrina bíblica. Esse é o tempo que nós vivemos, nada de diferente que os apóstolos não enfrentaram, que os pais da igreja não enfrentaram, mas agora é o nosso tempo, né?
é o nosso tempo. Então, eles vão começar esse novo assunto. Cristão, bem, você conheceu um camarada chamado Temporário, que viveu em sua terra há cerca de 10 anos e que se opunha à religião? Esperançoso, sim, eu o conheço. Lembro-me dele. Ele vivia em Sem Graça, uma cidade a poucos quilômetros de Honestidade, e era o vizinho mais próximo de Retrocesso. Então, ele vivia, esse homem chamado Temporário, que o assunto deles vai começar a falar dele, nessa cidade chamada Sem Graça. Desprovido de graça, ele era. Cristão, certo? Na verdade, eles viviam sob o mesmo teto. Bem, acredito que em algum momento ele teve consciência e discernimento sobre seu estado pecaminoso e a punição que merecia. Esperançoso. Também penso assim, pois minha casa era próxima dele. Em lágrimas, ele me procurava frequentemente. Na verdade, tinha pena desse homem e acreditava que, ainda que houvesse esperança para ele, descobri, porém, que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, participará da jornada. Então é citado Mateus capítulo 7, 21, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas? E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Mas eles dirão, Senhor, nós estivemos em tua presença, nós seguimos a tua vontade, nós praticamos a tua vontade. Mas o Senhor dirá, não vos conheço. E agora? O que nós, como seres humanos, poderemos dizer com respeito a isso? Quem sou eu, o caco do barro, para contender com o meu Criador? Então, essa história de que venha para Jesus e será salvo, você precisa entender que o convite será feito a todos através da pregação do Evangelho. Agora, não é simplesmente vir para Jesus e ser salvo. É preciso a pessoa ser regenerada pelo Senhor, ser convencida de seus pecados, ser levada por Deus a reconhecer que é um pecador e ser levado ao arrependimento. Agora, veja bem, isso não é obra de homens. Isso é obra de Deus. Isso é ação divina. Olha o que Jesus ele fala. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui eu quero trazer à memória também João capítulo 15 e verso de número 16, que Jesus ele fala, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, o Evangelho é pregado a toda criatura. Agora, quem escolhe é o Senhor, por isso que o Senhor ele fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem faz a escolha é Deus. Por quê? Porque Ele é soberano na salvação. E nós, como seres humanos, nós devemos entender que Deus, na sua soberania, Ele que decreta todas as coisas. Então nós não podemos querer diminuir a soberania da glória de Deus na salvação. Nós não podemos querer diminuir e contender e dizer, não, Deus é soberano, mas o homem tem a sua parte nisso. Na salvação, o homem não tem parte nenhuma. O homem, ele somente recebe-a. Quem salva, quem liberta, quem chama, quem transforma é Deus através de Cristo.
Então, nós vemos que esse homem aqui, o temporário, ele não recebeu essa graça. É o que Bunyan está mostrando. E hoje há um esforço muito grande para generalizar a salvação para todos. E as pessoas, a grande maioria, elas têm essa visão, que a salvação ela é para todos, mas na verdade a mensagem é pregada a todos. Agora, nenhum pregador, ninguém que prega o evangelho pode dizer que aquela pessoa ou aquela outra pessoa, fulano, beltrano, ciclano, estão salvos. Porque individualmente é Deus quem vai eleger e salvar e transformar. É por isso que hoje as pessoas, elas parecem que resistem ou se escandalizam com facilidade com respeito às situações que aparecem na mídia sobre separação de crentes, divórcios, escândalos, pastores que fazem coisas terríveis, que não são dignas de alguém que é eleito, que é salvo. Mas as pessoas não aceitam que essas pessoas, elas não eram verdadeiramente transformadas. Elas vestiram a capa religiosa e elas só serviram de escândalo ao evangelho. Mas na verdade elas não eram verdadeiramente eleitas, porque se fossem, de forma nenhuma haveriam agindo dessa maneira. Então, Deus na sua soberania sabe tudo isso. E Deus na sua soberania diz, olha, não vos conheço. Naquele grande dia dirá, não vos conheço. Como também dirá, vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós desde a consumação, desde o princípio do mundo. Isso também, muitas vezes, causa desgosto a algumas pessoas. Que é demonstrado que Deus já decretou todas as coisas desde a fundação do mundo. Isso está na Bíblia. Só que causa desgosto porque o ser humano ele tem em si o orgulho e o ego e o desejo de centralizar todas as coisas nele mesmo e não deve tributar a glória devida para Deus. Então há essa dificuldade, porque o ensino humanista centralizado no homem tem entrado nas igrejas através de filosofia, da psicologia, dessa nova teologia moderna que está nas escolas e faculdades teológicas, e isso tem trazido à tona esse tipo de visão, mas que não é uma visão bíblica, não é uma visão cristocêntrica e não glorifica a Deus. Deus não depende de homem para salvar ninguém. Deus, quando ele decreta salvação para alguém, está decretado e ponto final. E Deus, quando assim também não elege uma pessoa, não elegeu. E quem somos nós para contender com Deus? Só que as pessoas, elas realmente, se o Senhor não iluminar o entendimento delas, elas não poderão entender essa realidade. Mas essa realidade, eu confesso por mim mesmo, essa realidade foi a realidade que me trouxe paz. Foi a realidade que o Senhor me guiou e me trouxe paz. Quando o Senhor me mostrou esse ensinamento bíblico, eu recebi da parte dele o consolo para a minha alma. E muitas coisas que eu não entendia, passei a entender. Então, esperançoso, também penso assim, pois a minha casa era próxima a ele. Em lágrimas me procurava frequentemente, na verdade tinha pena desse homem e acreditava que ainda que houvesse esperança para ele, descobri, porém, que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, participará da jornada. Cristão, certa vez ele me disse que estava decidido a seguir em peregrinação, como estamos agora. Mas quando de repente conheceu salvação própria, tornou-se como um estranho para mim. Quem é o salvação própria? Salvação própria representa aqueles que pensam que pode salvar-se pelas obras e caráter.
E salvação própria é o que mais é apresentado hoje. Esses aqui que Jesus disse que não os conhecia, representam salvação própria. É aquela pessoa que acredita que tem méritos na salvação. É aquela pessoa que acredita, olha, Cristo me chamou, mas quem quis segui-lo fui eu. Agora eu digo para você, se na Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e mortos fomos vivificados, como você me diz que você que escolheu Jesus? Você estava morto. Você estava indo em direção ao abismo, sem enxergar nada, sem ver nada, sem ouvir nada. Se Deus não fosse até você, abrisse seus olhos e seus ouvidos para o Evangelho, o que seria de você? Então não partiu de você. Partiu de Deus que abriu seus ouvidos, que abriu seus olhos. Se verdadeiramente você foi transformado e regenerado. Essa é a verdade. Toda a glória para o Senhor na salvação. Essa é a verdade. Agora, tem pessoas que pensam que não, que elas que escolheram, elas foram muito dignas, elas são muito dignas, elas são muito merecedoras, elas pensam assim da salvação. Isso é um lerdo engano. Levará essas pessoas ao fracasso, porque isso está afastando elas da centralidade da cruz do Evangelho, da centralidade da mensagem da salvação em Cristo, que tributa toda a honra e glória ao Senhor. Entenda, a sua salvação não pertence a você, pertence a Cristo. Se você pensa que você foi salvo porque você escolheu ser salvo, você está se enganando. Jesus mesmo, agora nós lemos, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Veja o apóstolo Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja, e ele continuaria assim, se a luz de Cristo e o seu poder não aparecesse a ele no caminho de Damasco. Ele continuaria perseguidor da igreja, mas apareceu Cristo a ele, apareceu a glória de Deus a ele. E ele foi então impactado pela glória de Deus e foi transformado. Deus foi até ele. Bom, esperançoso, já que estamos falando sobre ele, vamos investigar o motivo da sua repentina apostasia e de outros como ele. Cristão, isso seria muito proveitoso. Por que você não começa? Esperançoso, bem, na minha opinião, existem 4 razões para isso. Então agora eles vão discorrer sobre por que esse homem chamado... aqui está o nome dele, temporário, ele então seguiu esse caminho da apostasia. Primeiro, embora a consciência de tais homens seja despertada, sua mente não é alterada. Portanto, quando o sentimento de culpa é amenizado, abandonam os princípios, retornam aos velhos hábitos, assim como o cão volta ao seu vômito. 2 Pedro 2, 22. Um pecador, ele pode mudar exteriormente, mas isso não transforma o coração. Em algum momento ele irá decidir onde está seu coração. Então, um pecador, ele pode mudar exteriormente, né? Porém, isso não é mudar o coração. 2 Pedro, capítulo de número 2, e versículo 22. Pedro está falando aqui sobre os falsos mestres, né? E os falsos mestres, eles ensinam heresias de perdição, eles têm um falso testemunho, eles pensam na sua própria glória. E é interessante falar sobre os falsos mestres, porque normalmente o falso mestre ele não fala de Jesus, ele não aponta para Cristo. Ele é o centro de tudo no seu ministério.
E ele gosta de ser bajulado, né? E aqui, se nós for entrar em 2 Pedro e fazer um estudo, é muito forte o que Pedro fala, né? É muito importante o que ele fala. E aqui Pedro ele fala, ó, capítulo 2, verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem um caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. O que eu quero mostrar aqui, esse contexto de 2 Pedro, é um contexto de alguém que ouviu a palavra e se reformou exteriormente. Mas como Judas Iscariotes, que realmente não era alguém transformado, ele não foi transformado. E por que não foi? Porque Deus assim não quis. Essa é a realidade. É duro ouvir isso. Para aquele que acha que a transformação depende dele, mas para a pessoa que sabe que a transformação é somente por Cristo e pelo seu poder quando Cristo opera eficazmente, para esse alguém isso é realidade. Esses homens aqui de 2 Pedro capítulo 2 nunca foram salvos. Então por isso que Pedro fala, a porca lavada voltou ao espojadouro de lama e o cão voltou ao seu vômito. Por quê? É como um animal chamado um suíno ou um cão que vestiu vestes religiosas e foi para a igreja, no meio das ovelhas. Só que na primeira oportunidade, o que acontece? É um porco. Um exemplo, estamos falando de natureza. A natureza não foi transformada, ele continua sendo um porco. Continua sendo a velha criatura. E na primeira oportunidade, o que o porco faz? Ele pode estar limpinho, longe do chiqueiro. Mas na primeira oportunidade, ele volta para o chiqueiro. E vai se revolver na lama. Assim é esse tipo de pessoa. O desejo de alcançar o céu existe porque temem os tormentos do inferno. Então, logo a percepção do inferno e o medo da condenação esfriam, o mesmo acontece com o desejo pelo céu e a salvação. Quando a culpa e os temores desaparecem, os anseios pelo céu e felicidade plena morrem e retornam aos velhos hábitos, porque não foi verdadeiramente transformado. Outra razão é que são escravos de certos medos que os dominam, particularmente o medo dos homens, pois o medo dos homens anuncia uma armadilha. Assim, embora aparentem desejar o céu, enquanto o ruído das chamas do inferno está soando nos seus ouvidos, quando o temor diminui, começam a ter pensamentos secundários, tais como é bom ser sábio e não correr o risco de perder tudo, ou, pelo menos, não preocupar-se com problemas desnecessários. Assim se voltam para as coisas do mundo novamente. Terceira razão, o estigma que rodeia a religião é outro obstáculo para eles. São importantes e poderosos, consideram a religião comum e simples. Portanto, quando perdem o senso do castigo do inferno e da ira divina, retornam aos antigos hábitos. Quarto, não gostam de pensar em culpa e medo ou na possibilidade de um futuro miserável. Se o fizessem, talvez isso os faria fugir para o lugar onde os justos estão protegidos. Mas por evitar tais pensamentos de culpa e medo, quando se desvencilham do terror e da ira de Deus, alegremente endurece seu coração e escolhem caminhos que os tornarão mais miseráveis e insensíveis. Então aqui algumas razões porque eles então, como pessoas como o Senhor temporário, abandonam, né, o caminho na sua metade. Cristão, você está próximo da verdade, pois no fundo é necessária a transformação da mente e dos desejos. A principal causa aqui é a necessidade de um arrependimento verdadeiro. Sem um verdadeiro arrependimento, não é possível transformação.
Como poderá uma pessoa ser transformada se verdadeiramente ela não se arrepender? E para que ela verdadeiramente se arrependa, Deus virá ao encontro dela para dar-lhe o arrependimento para a salvação. Isso não partirá dela, porque se for pelo esforço dela, ela fará uma reforma somente externa. Quem faz com que a pessoa nasça de novo é o Senhor. Jesus ele fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos ele fala, como pode, Senhor? Eu vou ter que entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer? Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. O vento assopra onde quer e ouve sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito. Então, o que Jesus está mostrando? Jesus está mostrando que a obra do Espírito deve ser realizada no homem natural, para que o homem natural possa então nascer de novo. Essa obra não vem pela força e o esforço do próprio homem natural, mas ela vem pelo poder de Deus na vida desse homem natural. É Deus que vai confrontar, compungir os corações através da mensagem do Evangelho, fazendo com que então se dobrem a Cristo e a sua palavra. Tais indivíduos são como o criminoso que está diante do juiz. Sacode, treme e parece arrepender-se, mas no fundo de tudo isso só há medo da punição, sem nenhum arrependimento pelo seu crime. Dê a esse homem sua liberdade e ele continuará sendo um ladrão e patife. Ao passo que se a sua mente mudasse, ele seria diferente. Aqui também eles falam sobre a mudança de mente. Esperançoso, apontei as razões para a apostasia. Agora você pode mencionar como acontece? Cristão, farei com satisfação. Primeiro, há pessoas que fazem o possível para afastar qualquer pensamento sobre Deus, morte e julgamento final. Segundo, afastam-se gradualmente dos seus deveres particulares, como oração devocional, fuga de seus desejos carnais, vigilância, arrependimento do pecado, entre outras coisas. Terceiro, evitam a companhia de cristãos sinceros e fiéis. Quarto, posteriormente ficam indiferentes às atividades públicas como leitura e pregação da palavra, participação nos cultos, etc. Quinto, começam a encontrar falhas em outros cristãos. O propósito diabólico por trás disso é encontrar motivos para que eles se afastem da religião. Sexto, começam a se associar com pessoas mundanas, imorais e sensuais. Sétimo, em seguida, secretamente, entram em conversas mundanas e lascivas e ficam felizes se encontrarem alguém que é considerado honesto fazendo o mesmo. Assim usam aquele exemplo como a desculpa para agir com mais ousadia. Oitavo, começam a brincar com pequenos pecados abertamente. Nono, depois endurecidos, revelam-se como realmente são. Lançados novamente no abismo da miséria, estarão perdidos eternamente no próprio engano, a menos que o milagre da graça os impeça. Então aqui ele faz essa descrição sobre então a apostasia dessas pessoas, né? Como ela se dá. E aqui nós vemos então que depende da graça do Senhor salvar, transformar, eleger, chamar. Por isso que Jesus ele fala em João também, tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vir a mim
de maneira nenhuma lançarei fora. Ó, se eu não me engano é em João, capítulo de número 10. De maneira nenhuma. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Nenhuma. De maneira nenhuma. Lançarei fora. Lançarei fora. Vamos ver aqui. João. Capítulo de número 6, 37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aqui Jesus está dialogando, né, com os fariseus, falando que ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu, está dialogando com a multidão. E veja que primeiro as pessoas elas são chamadas. Ó, João capítulo de número 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então isso aqui resume bem o que nós falamos aqui nessa manhã. Deus que chama, decreta, elege. Agora alguém dirá, mas por que é dessa forma? Como assim? Olha, isso é a soberania divina. Quer você aceite ou não, a respiração que você está tendo agora é pela soberana graça. Existe a graça comum, que é tudo que vem de bom da parte de Deus para toda a humanidade, a natureza, o ar para respirar, a água, o dia, a noite, todas essas bênçãos são a graça comum, a vida. E existe a graça da salvação, que é a graça especial da salvação, que traz consigo a eleição, o chamado. Agora, isso é algo que Deus opera. E Deus conhece os seus eleitos. Vamos ver aqui, eleitos. Eleitos. Ó. Eleitos, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, segundo a presciência, ou seja, Deus de antemão elegeu. Deus anteriormente chamou. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Aqui temos revestivos como eleitos de Deus, Colossenses 3,12. Então a eleição está aqui, ó. A eleição ela é demonstrada em toda a Bíblia. Ó, Apocalipse. Esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Apocalipse 17,14. Porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então aqui nós poderíamos falar um bom tempo sobre eleição. Quem sabe mais adiante eu trarei algo sobre esse tema. Porque a eleição é bíblica, o chamado é bíblico e é soberano. E graças a Deus por isso. E você poderá se perguntar, como eu saberei se sou? Ora, se você crê em Cristo, você é. Se houve uma transformação em você, você é. Mas essa transformação, você deve entender que não vem de você. Isso tudo foi obra da graça. Foi obra de Deus, por Cristo. Não há glória em você na sua salvação. A santificação é um esforço que é conjunto. O salvo e o poder de Deus em conjunto. Agora, salvação não tem mérito humano. Não existe 90% Deus na salvação e 10% homem. Deus é 100%
efetivo na salvação. Deus transforma o homem na salvação, totalmente. E eu vou fazer um review de um livro que vai ajudar você nesse entendimento um pouquinho mais adiante. O nome do livro é Nascido Escravo, de Martim Lutero. Foi um livro que Lutero escreveu para combater as heresias que a Igreja Católica Romana tinha com respeito a isso, que fazia com que o homem fosse então participante da salvação, sendo que, conforme o entendimento de Lutero, a salvação é totalmente obra da graça por Cristo Jesus e não há mérito no homem na salvação. Então esse foi mais um vídeo do canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube, também a transmissão no Facebook. Peço a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.